Obreiro Luiz. Dona Simone. Casal de obreiros também. Conta pra gente, como era a vida de vocês quando chegaram na igreja, né? O que fizeram para Deus, para mudar a sua vida e como está hoje? Nós, quando chegamos na igreja, nós já chegamos com a vida totalmente destruída. Eu praticamente era um alcoólatra e o nosso filho com câncer de estômago. Quando nós achávamos que não poderia piorar, as coisas só pioravam. A ponto de a gente ter ido morar num cômodo que não tinha chão. Chão de terra batida. Na realidade, eram 2 cômodos, chão batido. Nós não tínhamos banheiro, era um buraco, com 2 filhos pequenos. Teve dia que a gente não tinha o que comer, a ponto de ter que dividir um ovo para 4. Para mim, como chefe de família, eu me sentia humilhado, porque de ver meus filhos naquela situação, uma casa que passava ratazana, não era rata, era ratazanas. E nós chegamos na igreja dessa forma. E nós, aos poucos, nós fomos descobrindo que o único jeito daquela situação mudar era a gente entregar a nossa vida a Jesus. A primeira coisa que nós procuramos a ter era nos batizar e ter o Espírito Santo. Porque no nosso entender não adiantava a gente mudar só a nossa vida financeira. Não ia resolver o nosso problema. Tanto que numa fogueira santa, a minha sogra pegou e deu um vaso para a gente na época. Um vaso sanitário. Um vaso sanitário. E calhou de roubarem o vaso sanitário da igreja masculina daqui. E nós resolvemos, na época, que daríamos o vaso de oferta para a igreja. Já era mesmo sem ter em casa? Mesmo sem ter em casa. Deram o vaso sanitário de oferta? Demos o vaso sanitário. Mas eu ainda tive que ouvir muito da minha sogra, ela também da mãe dela na época. Mas era a nossa fé, era o que a gente tinha para dar. Vocês então vieram para o altar, dona Simone? Sim, deixa eu se batizar contar. E receber o Espírito Santo. Toda desgraça na época era pouca. Né? Ele era militar, ele tinha um bom salário, ele ganhava mais de 10 salários mínimos. Eu trabalhava na LBA, funcionária federal, também ganhava muito bem. Então, de repente, mudou o presidente. E aí nosso dinheiro foi bloqueado, porque ele botou o meu filho para ter um hospital, foi demitido, e eu também fiquei desempregada. Então, ficou os dois desempregados. E a casa que a gente morava era alugada, o presidente também mudou a lei. Então, nós perdemos a nossa casa, tivemos que sair de casa. Então, tudo. E o Bruno ainda é doente. Eu vim de uma família, meu pai era alcoólatra, minha mãe apanhava, passava muita fome, e ele também tinha a mesma situação. Então, a gente se casou, não se casou para viver isso, a gente se casou para ser feliz. E eu fui aos poucos vendo a minha vida também ficar assim, porque ele bebia. O que eu fiz? O que nós fizemos? Peguei todo anelzinho de ouro, aliança. O primeiro sacrifício foi esse, relógio, cordão de ouro que nós tínhamos, coisas que quando a menina fazia 15 anos ganhava da mãe, da avó. Então isso que nós pegamos e colocamos no envelope. Foi tudo, a gente não tinha nada. A realidade, a nossa vida só começou a mudar mesmo depois que nós entendemos que o mais importante era a gente entregar a nossa vida no altar, era ter o batismo com o Espírito Santo. Como foi quando receberam o Espírito Santo? Tudo mudou. Tudo. Eu me espantei porque um dia aqui na igreja, ele falou para mim, vai indo com as crianças que eu vou ficar. Eu falei, para quê? Eu vou me batizar. E aí ele se batizou, eu só chorava, né, de felicidade, que ali tudo começou a mudar. Nesse momento, ele se batizou, né? Eu me batizei antes dele, quando eu voltei, me firmei mesmo, me batizei e começamos a buscar, e eu buscava por ele, que eu tinha medo de Jesus voltar e ele ficar. E aí ele se batizou, e na outra semana ele já foi batizado no Espírito Santo. E aí, eu comecei a vender sacolé, né? Fazia sacolé para vender, eu vendia chapeado na rua, vendia... Fazia de tudo para mudar de vida. E a gente já tinha uma latinha em cima da geladeira que na mesma hora vendia uma coisa e já botava o dízimo ali. Então a gente já estava sendo fiel e aí Deus começou a abrir as portas. E continuaram sacrificando?
e depois a vida em todas as áreas Em começou a todas mudar. as áreas, Como pastor. está hoje? Ela passou em 2 concursos públicos e eu fui crescendo dentro da empresa de tal forma que é difícil até de falar. O senhor conseguiu um trabalho numa Consegui um empresa... trabalho ganhando na época um salário mínimo, e eu fui crescendo, fui sendo promovido, Deus operando, as coisas acontecendo. Hoje eu tenho a minha casa hoje eu tenho na minha casa hoje 4 quartos, uma suíte, eu tenho uma área de piscina, eu tenho churrasqueira com fogão a lenha. Eu fiz do jeito que nós planejamos, nós fizemos. Nós temos uma casa de praia, que é perto da lagoa, perto da praia de Saquarema. Nós temos 2 terrenos que está plantado com manga, com abacate, que a mãe dela na época deixou para ela. Carro, agora que eu estou com um carro, eu tinha 2 carros também, não comprei outro porque também não quis comprar. Eu cheguei a trazer para o senhor uma Toro, para o senhor abençoar na época, né? Eu tenho uma Dust. Então, ela mudou totalmente. Meus filhos hoje estão cheios do Espírito Santo, servindo a Deus os dois. E aquele obreiro. emprego que eu perdi, saiu na justiça, eu recebi toda a indenização, investimos na nossa casa e recebi proposta de outro emprego, outra matrícula no INSS, mas eu não quis. E hoje, então, está a vida abençoada. Tá, os filhos que estudaram sempre no colégio público, eles passaram... A minha filha passou em 2 faculdades, uma federal, uma estadual. O rapaz, o menino que tinha câncer, morreu? Morreu nada, pastor. Vem cá, Bruno. Tá vivo. E é obreiro também. Como é que você está? A Felps. Foi curado. Curado. Vida transformada. Hoje está quantos anos? 33 anos. 33, casado. Casado. Cadê a esposa? Tá aí a esposa? A esposa obreira também. Sim. E a filha? Cadê a filha? Cadê a filha? A filha está aqui também. Fica ali junto ali. Olha só, olha como Deus trabalha. Olha aí, obreira também. Cadê o marido? Vem cá o marido. Olha que coisa linda. Eu te pergunto, Deus faz ou não faz a diferença? É tanta coisa que conquistou que não dá nem para falar tudo. Mas estão abençoados. Dê um aplauso bem forte para Jesus.